Deus seja louvado. Amém. Mas o Senhor tem apontado a sua palavra que está escrita em Êxodo, capítulo 2. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 11 em diante. Glória a Jesus. Se todos encontraram, vamos ler com a guia de Deus e do Espírito Santo. Amém. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia ferido ao egípcio, escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E a sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-as dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abebedou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde ele está? Por que deixaste esse homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho. E ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Só até aqui, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, Moisés, o Senhor tinha um plano na vida dele, e ele veio para essa terra com toda a sua vida traçada pelo Senhor, assim como o Senhor faz com todos nós, a qual o Senhor tem um plano de salvação. E Moisés, irmãos, para que tudo desse certo, para que o Senhor pudesse se usar dele da forma como o Senhor se usou, era necessário que Moisés tivesse educação, cultura, conhecimento. Então o Senhor fez aquela obra, permitiu que Moisés foi parar na mão de uma egípcia, de uma parente do Faraó, na qual ela passou a cuidar dele como filho. Sabemos da história, irmãos, mas certo é que Moisés foi criado como um egípcio, pois naquela época os egípcios eram os povos mais evoluídos da terra, tinham conhecimento, tinham estudo, e Moisés cresceu sendo preparado ali para assumir talvez algo naquele reino do Egito. E ali, irmãos, foi tudo por permissão do Senhor. Então para ele a vida dele estava boa, tudo estava acontecendo conforme ele estava vivendo, o que ele precisava ele tinha. O Senhor abençoou muito ali tudo que ele fazia, e o que ele fazia chamava a atenção ali de Faraó. E ali, irmãos, aconteceu que esse não era o plano do Senhor. Tinha um tempo para essa situação, pois ele não era um egípcio, ele era um hebreu que estava ali infiltrado no meio deles. Assim como nós não somos de
este mundo. Estamos aqui porque temos que salvar a nossa alma, temos que passar por tudo, mas nunca esqueça, você não pertence a esse mundo, você não é desse mundo. E ali, irmãos, Moisés foi passando a sua vida, e se dependesse dele, nada mudaria, estava tudo muito bom, ele estava ali com conforto, ele estava numa terra abençoada materialmente, mas chegou o dia em que o Senhor falou que tinha que acabar essa situação, ele precisava assumir de uma vez por todas a sua missão, e ali o Senhor criou uma situação, criou um cenário, onde ele passou a enxergar o que estava acontecendo com o seu povo, com o povo hebreu que ali estava escravizado, e ali ele saiu perante o povo e começou a observar, por certo, como um egípcio ele se parecia, então todos o respeitavam, e ele entrou no meio ali do povo, e ele presenciou essa situação, onde um egípcio maltratava um hebreu, e ele reagiu, ele não ficou parado, pois a injustiça, quando ela aparece na nossa frente, parece um gatilho que nós temos, nós não queremos nos segurar, nós queremos fazer algo, nós queremos colocar a nossa mão, só que muitas vezes nós não podemos. Olha o que aconteceu com ele, embora que foi permissão e caminho do Senhor. Então, irmãos, ele colocou a sua mão e acabou ferindo e matando aquele egípcio, e isso condenou a sua situação ali. Ele ainda achou que poderia se esconder, mas o próprio povo hebreu já estava sabendo, e aqui acusaram ele de ter feito isso com o egípcio, e ele percebeu que precisava sair de lá. Imagine, irmãos, alguém que está no conforto, que está numa condição como ele estava, ter que sair, deixar tudo para trás. Por certo, ele tinha já alguém que ele gostava, ele já tinha planos de casamento, e ele teve que ir embora, foi morar no meio da montanha, e o Senhor criou esse caminho aqui, para que ele encontrasse essas moças, e dentre essas moças, uma já estava selecionada pelo Senhor Deus para ser a sua esposa. Então ali, irmãos, a história que não conta muito detalhe, mas o Senhor revela que quando ele chegou lá, ele não queria essa situação, era difícil para ele aceitar tudo isso. Imagine de onde ele veio, imagine as moças que estavam atrás dele, e de repente uma moça do campo, que não se vestia como uma egípcia, não se maquiava como uma egípcia, era uma moça simples, trabalhadeira, mas era ela que o Senhor tinha separado para ele, e ali o Senhor fez ele entender que ela seria sua esposa, e também fez o seu pai entender, e promoveu essa condição, e eles casaram. Irmãos, muitas vezes aquilo que nós pensamos em fazer, idealizamos nas nossas vidas, não é aquilo que o Senhor quer para nós, não é aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas, mas bem-aventurado é aquele filho, aquela filha que aceita a vontade do Pai, que aceita os caminhos que o Senhor nos traz, porque muitas vezes nós perdemos o controle da nossa vida, nós estamos numa direção, quando vemos já estamos em outra totalmente diferente, por permissão do Senhor. E como aconteceu com ele, ele não fugiu para se casar, ele não fugiu para mudar a sua vida, ele estava com medo, ele apenas estava se escondendo daquele povo que iria o matar, como está escrito aqui, pois Faraó já tinha o condenado, mas ele chegou lá, e o Senhor se encontrou com ele, e o plano de Deus veio ao seu encontro, e ele se casou com Zípora, que era a sua verdadeira esposa. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor fala: bem-aventurado é quem entende os meus caminhos, mesmo quando aquilo tudo que você já tinha planejado, já tinha idealizado, já tinha calculado, não ficou da
forma como você queria, não aconteceu como você queria. Você se planejou, você estudou, você tentou mudar de cidade, mudar de emprego, fazer tal faculdade, ter tal formação, e o Senhor veio por outro caminho, e o Senhor te deu outra condição, porque Moisés não precisava de uma esposa egípcia, Moisés precisava de uma esposa hebreia, de uma esposa de verdade, que iria ficar com ele em todos os momentos de sua vida. E nós sabemos, irmãos, que desta parte aqui, ele foi ter com o Senhor no monte, e quando ele chegou lá, a sarda se transformou em fogo, e ele ouviu o Senhor falar com ele, e a partir dali, a missão de Moisés teve início. Ele foi para o Egito, o Senhor mandou as pragas, e por fim ele tirou o povo de lá. Olha só, irmãos, o caminho que o Senhor deu, a volta que precisou ser feita para que o plano de Deus se cumprisse. Então, muitas vezes na tua vida você deu uma volta muito grande, você foi parar em outro lugar, não era nada daquilo que você imaginou, mas tudo tem um porquê, para que o Senhor fizesse a obra como Ele está fazendo dentro da tua alma, dentro do teu coração, te reestruturando, abaixando um pouquinho do teu orgulho, tirando a tua vaidade, equilibrando os teus medos, colocando você de novo na pureza de sentimento do anjo, para que no dia da tua partida você esteja pronta, você esteja pronto. Então, para isso eu dei essa volta na tua vida, eu fiz dessa forma, e hoje enxergue o que aconteceu e tenha gratidão pelo que o Pai fez na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Na nossa percepção, na nossa imaturidade, nós não enxergamos um palmo na nossa frente, e muitas vezes reclamamos com o Senhor. Irmãos, o Senhor não se agrada quando um filho começa a reclamar, começa a murmurar e falando: por que isso? Por que aconteceu aquilo? Por que estou nessa situação? Você não confia que você tem um Deus vivo que está cuidando da tua vida? Então saiba que se o que aconteceu foi o Senhor que permitiu, está tudo certo. Glória ao nome do Senhor. Lamente na tua cama, chore aos pés do Senhor, mas não murmura, não reclama, porque tudo que o teu adversário quer é tirar o murmúrio da tua boca, é tirar uma reclamação de ti contra o Pai. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Moisés, quando ele estava nessa condição aqui que lemos agora, como será que estava a sua mente? O que eu fiz? Por que eu estou nesse lugar? Meu Deus do céu, estava tudo bem, eu era bem visto naquela terra, eu fui criado como um deles, eu tinha que estar lá, estava tudo certo. Olha aqui agora, nesse meio de mato, escondido, com medo de ser morto. Imagina a situação, mas precisou, foi caminho do Senhor. Nesse processo Moisés amadureceu, Moisés entendeu a vontade do Senhor, e quando ele voltou para o Egito, ele não era mais aquele Moisés que saiu de lá, ele não era mais um egípcio, ele era um hebreu, ele era um servo de Deus, e estava ali pronto para defender o Senhor e a sua vontade, e ele não teve medo de nada. Ele enfrentou o faraó, ele enfrentou aquele povo que poderiam facilmente tentar matá-lo, mas ele não teve medo. Então, por que você está assustado? Por que você está assustada? Não importa a caverna que eu te coloquei, eu estou contigo. Glória ao nome do Senhor. Faz
Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. E como aconteceu com ele, que ele parecia um egípcio, mas ele não era. Dentro dele havia uma alma que pertencia ao Senhor Deus. Ele não fazia parte daquela geração de traidores que estavam à sua volta. E assim o Senhor fala: é dessa forma que eu enxergo os meus filhos neste mundo. Vocês estão aqui, mas não são daqui. Eu olho para vocês e vejo vida e vejo luz. Vocês despontam aonde passam, no meio da multidão de traidores. Eu olho vocês brilhando e eu falo: olha lá meu filhinho, olha lá minha filhinha, ele está brilhando. Quanta podridão em volta, quanta sujeira, e olha ele lá, está obedecendo a minha voz. Eu estou trabalhando nele. Que satisfação que eu tenho de ver os meus filhos enfrentando o inimigo e dizendo: eu amo a Deus sobre tudo. Glória ao nome do Senhor. Essa vida aqui é um cenário. Tudo foi montado para testar você, para você mostrar para o inimigo que você me ama acima de tudo. Glória a Jesus. E esse cenário está na mão do teu inimigo. Ele mexe as peças, ele coloca o que ele quer na tua frente. Ele monta as situações, ele monta os encontros, ele usa as pessoas contra você. Tem aquele dia que você sai de casa que parece que está tudo errado, tudo que você faz não dá certo, todos que você encontra estão com mau sentimento, te olham diferente. É ele mexendo no cenário, é ele querendo te tirar a paz. Mas eu te falo, resista a ele, porque é só um cenário. Glória ao Senhor. Quem te aflige hoje já está morto na minha presença, não serve mais para nada. Glória a Jesus. Quem tem valor é você. Santo é o Senhor, e é isso que Ele olha. Ele quer tirar o teu valor, Ele quer tirar a tua luz, Ele quer tirar o teu brilho. Então Ele te oferece o que esse mundo tem. Ele tenta te enganar, Ele tenta te convencer, Ele te coloca numa dívida, Ele tira algo que é teu, Ele põe alguém contra você, Ele fala não do teu chefe, Ele faz ficar tudo contra para ver se você faz algo que Ele quer. Glória ao nome do Senhor. Mas como Moisés viveu aqui, nós também vivemos. Estamos aqui, mas não somos desse mundo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Assim, irmãos, foi necessário Moisés passar por toda essa preparação, e nós também, irmãos, foi necessário viver aqui, foi necessário aprender. Quanta coisa que nós fizemos aqui junto com eles, aprendemos deles, crescemos, trabalhamos, vivemos a nossa vida, assim como Moisés, e parece que somos todos iguais, que estamos no mesmo lugar, somos todos humanos, somos todos irmãos, mas não é bem assim. E como aconteceu com ele, teve o dia da separação, teve o dia que o Senhor precisou tirar ele daquele convívio, e assim o Senhor fala para nós, também ao dia da separação, ao dia que eu falo para esse mundo, chega, esse me pertence, essa me pertence, não tem mais nada para provar, e eu estou levando embora.
Glória ao nome do Senhor. E o mundo vai lamentar, porque é mais um salvo, enquanto eles estão condenados. Glória ao nome do Senhor. O homem mais rico dessa terra, no sono profundo, ele daria tudo o que ele tem para estar sentado aqui aonde você está, porque ele sabe que tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, e que nós temos um passaporte com um visto do Senhor Jesus, assinado e carimbado, e dizendo: esteja no aeroporto naquela hora, com a tua malinha pronta, que você vai embarcar. Glória ao nome do Senhor. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter passaporte, ele pode arrumar a mala, pode comprar a passagem, mas ele não tem o visto do Senhor, e ele não vai passar na imigração. Glória ao nome do Senhor. E você que está aqui, que aparentemente, como homem, como mulher, é um derrotado, não conseguiu o que queria, não venceu, não fez o que achou que queria fazer, você é um vitorioso, e o céu inteiro está te aguardando, enquanto o inferno olha para você com inveja e fala: por que ele vai e eu não vou? Glória ao nome do Senhor. Então valoriza o que o Senhor está fazendo na tua vida. Tudo isso é um cenário, e todo cenário um dia acaba, todo cenário um dia desmorona. É como um castelo de cartas, basta derrubar uma que tudo vai abaixo. E assim o Senhor fala: esse mundo irá abaixo, esse mundo foi firmado num castelo de carta, e basta eu dar uma ordem, tudo vai desmoronar. Aonde tem alegria vai entrar tristeza, aonde tem uma expectativa vai entrar uma frustração. Hoje quem comemora, quem faz o que quer, vai chorar, vai se matar, vai fazer coisas que nunca passou pela sua mente. E o meu povinho que está aqui, mas não é daqui, estarão debaixo das minhas asas, estarão sobre a minha proteção. E enquanto lá fora chorar, aqui estarão felizes com a minha presença, com a minha misericórdia. E o Senhor garante para todos hoje: nada vai faltar para os meus filhos. Glória ao nome do Senhor. Essa é a palavra, irmãos. Deus seja louvado. Amém.